Além, muito além daquela serra que azula no horizonte está Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Parafrasear José de Alencar é sempre falar da história de uma grande mulher. Hoje, nós também vamos falar da história de uma mulher. Uma história esquecida já na cidade do Ipu, mas uma história, mais uma vez, de brutalidade, de sangue e de violência. Datada do ano de 1958, você vai conhecer hoje uma história rodeada de mistério, devoção e, claro, crença popular. Você vai conhecer comigo a Cruz da Justa. Uma história que muitas pessoas aqui na cidade do Ipu conhecem, mas pessoas já antigas. E uma história que tem se perdido em meio a essa modernidade líquida, em meio a tantas informações. Nós estamos aqui num loteamento aqui do bairro da Mina, aqui na cidade do Ipu. Esse local aqui um dia vai ter todo povoado, né? Mas hoje está assim cheio de mato. E eu vou contar para vocês hoje uma história dessa mulher que foi a Justa. A Cruz da Justa, ela é conhecida por um local de devoção. Você na sua casa já deve ter ouvido falar dessa história. Você que já ouviu falar dessa história, sabe que o local que a gente vai visitar hoje é um local que guarda uma mística, onde as pessoas elas vêm pagar suas promessas, acender suas velas, praticar a sua devoção a uma alma que sofreu muito nesta terra, a uma alma que passou por coisas terríveis. E eu vou contar essa história para vocês hoje, e mais do que isso, mostra ali aquela mata. Mostra lá aquela mata. Toda essa mata. Nós vamos adentrar esta mata para mostrar para você o mausoléu. O mausoléu que guarda essa devoção popular. O mausoléu que faz com que aquelas pessoas que têm crença nessa história possam acreditar cada vez mais. Se bem que essa é uma história que está perdida, né? Hoje nós estamos resgatando essa história que faz parte do imaginário popular ipuense. Você, ipuense, pode nunca ter ouvido falar sobre essa história. Hoje vamos contar ela para você. A Cruz da Justa tem muito para te contar. E a gente vai adentrar esse mato hoje justamente para achar esse local famoso por devoções. Muitas pessoas que fazem trilhas aqui pela região da Serra já relatam, né? Eu já fui nesse lugar, eu já vi. Depois desse lugar tem uma cachoeira, tem uma trilha. Mas hoje nós queremos contar para você a história que está por trás de tudo isso. Você vai nos acompanhar, porque é muito mato, é muito toco, mas a gente vai adentrar tudo isso para poder falar sobre essa mulher. Afinal, quem foi a Justa? Afinal, o que foi que aconteceu? O que levou ela a hoje ter pessoas pagando promessa? Pessoas com devoção? Você vai descobrir com a gente a partir de agora, no nosso Domingo das Grandes Histórias. Então, eu vou até agora. Esse aqui é o caminho que vai nos levar até a cruz, até o mausoléu que foi montado, né? E eu vou conversar com uma pessoa que sabe muito dessa história, né? Uma pessoa que vai nos contar um pouco mais desses detalhes e que conhece muito da história do Ipu. Queria chamar aqui o nosso ambientalista, Petinha Lira, que tem todo o know-how para falar dessa história, né, Petinha? Tá datado de que época, você sabe dizer? Vinícius, boa tarde seu público. Olha, é o seguinte, nas minhas pesquisas eu encontrei 3 versões sobre a Cruz da Justa. A Justa, ela morava aqui nas proximidades do sítio Piedade. Ela vivia com 3 filhos, ela tinha 3 filhos, era deficiente de uma perna, tá certo? E os 3 filhos ajudavam ela a manter a casa. Eram homens de bem, cidadãos, trabalhadores e tal. Era o Augusto, o Raimundo e o João. Aconteceu que quando começou a grande seca, né, eles tiveram que sair atrás de recursos e abandonaram a mãe. Então a Justa, como ela tinha uma deficiência na perna, ela saiu
com muita dificuldade para a sede do município, né? Eu creio que naquela época, muito remota, 1777, é o registro que eu encontrei, tá certo? E no caminho, ela morreu de sede e fome, né? Morreu martirizada, podemos assim considerar, né? E daí, a partir daí, fizeram uma cruz, o local onde a gente vai agora, e daí começou muitas peregrinações, muita gente vinha pagar promessas aqui, o nome dela era Ana Justa de Jesus, e ela morreu aqui, porque aqui onde nós estamos, Vinícius, a gente pode ver, tem a antiga mina, a mina aqui, o bairro Mina, que subia aqui a estrada de quem ia para a serra, não era pelo Boqueirão, saía aqui no presídio. Essa estrada ela foi inaugurada, ela começou a ser feita em 1920. Essa é a versão, primeira versão que tem da Cruz da Justa. Aí tem mais outras duas versões. Tem mais duas versões. Quais são as versões? A segunda versão é que a Justa ela era uma mulher muito bonita, chamada Francisquinha. Era uma mulher muito bonita e ela, após a missa de 9, na igreja, que não era na igreja matriz, era com certeza na igrejinha, né? Ela se encontrou com o compadre dela, ela estava grávida, se encontrou com o compadre dela e ele ofereceu a garupa do cavalo ele quis ser cortês com ela, tal. Só que o marido dela soube e não gostou. Enciumado, partiu para cima dela e esfaqueou ela várias vezes, a matou, né? Essa é a segunda versão. A terceira versão, ela é a mesma, tá entendendo? Só que um detalhe, não foi aqui na mina, mas sim lá em Sussuanha. Eu já procurei entender por que na Sussuanha, que é ali no município de Guaraciaba, depois de Guaraciaba, tem um relato dessa mesma história, o mesmo fato aconteceu, o mesmo nome, só que na Sussuanha. Agora, Petinha, a história que o pessoal fala, e que é até conhecida pelas pessoas que já passaram por aqui quando a gente veio visitar a primeira vez para fazer estudo de campo, é que lá tem os anjinhos. Você conhece a Cruz da Justa? Ele falou assim, a cruz, mas não é lá onde enterra os anjinhos, né? De onde é que surgiu essa história de anjinho? Pronto, olha, pro pessoal, quando a criança morria pagã, você sabe que o povo antigamente tinha muito mito, né? Então eles traziam para cá, porque não sei bem por que eles enterraram aqui, mas existem várias cruzes que a gente vai ver, eu espero que ainda esteja lá, que muitos anjinhos, muitas crianças que morreram, que não pagãs, né? Sem ser batizados, e foram enterradas lá. Eu acho que eu penso, Vinícius, que isso é uma questão de cultura. Vou enterrar o meu filho perto de uma alma santa. Eu creio que seja por isso. Agora, ô Petinha, Vinícius, desculpa, um detalhe muito importante. A Justa, muitas pessoas vinham pagar promessas aqui. Muitas pessoas faziam romarias, inclusive teve famílias daqui de Ipu, como lá o local estava muito deteriorado, eles mandaram colocar a cruz. Teve uma pessoa que foi daqui mesmo, do bairro da Mina, que mandou fazer uma casinha, uma capelinha, botou a cruz, né? E em torno tem várias cruzes de crianças, né? Agora, o corpo dela, nas 3 histórias, está enterrado aqui, não está no cemitério. Não, aí quanto a isso é o seguinte, eu não sei, não encontrei nenhum relato de que o corpo estaria enterrado aqui. Você está entendendo? Mas eu creio que sim, pode ser que sim, pode ser que não. Também não adianta estar aqui dizendo, né, tá com axiologia, porque quando você vai narrar algo, você tem que dar a notícia correta. Eu acho, não, isso não existe. Então, Vinícius, eu não encontrei absolutamente nada a respeito disso, de que se ela foi enterrada aqui no local ou não, certo? Bom, então a gente vai ingressar aqui nessa mata, né, pra gente tentar ver esse local como é que tá, que deve estar deteriorado por causa do tempo e por causa da mata também, né? Por que você acha que o pessoal parou de vir pra cá? Devido a essa situação, né? Mato, muito mato. Aqui pra gente encontrar, eu tava até achando que a gente ia ter uma certa dificuldade, que era preciso fazer aqui uma pesquisa bem boa para a gente encontrar, porque cheio de mato aqui geralmente são mais mulheres, né, Vinícius?
que vem rezar um terço, numa segunda-feira, que é o dia dedicado que a nossa igreja dedica às almas do purgatório, né? Aí eu creio que seja por isso, por conta, olha, um matagal desse, quem é que vem para cá? E acaba se perdendo uma história que faz parte da nossa cultura, né? Nossa cultura, perfeitamente. Eu particularmente acredito, é uma opinião pessoal minha. Se a gente voltar para a época, nessa época praticamente não tinha cemitério no Ipu, oficialmente, né? Como é o nosso, que foi, né? Nós temos registro que o primeiro foi no quarto da igrejinha. Depois foi ali onde é a escola Murilo Aguiar. E agora ali ali no Altos 14, né? Mas eu creio que sim. E como enterrou crianças aí, eu creio que poderá também a Ana Justa de Jesus Está enterrada aqui. está enterrada aí. Então vamos conhecer, né? Vamos desvendar esse mistério, vamos atrás desse mausoléu, vamos seguindo por aqui e você vai junto com a gente desvendar esse mistério e conhecer a Cruz da Justa aqui na cidade do Ipu. Bora lá! Bom, depois de andar tanto no meio desse mato, a gente está se aproximando desse lugar. Você viu que são várias versões de uma mesma história e que não se sabe ao certo, até porque uma década tão distante, né, a gente só tem os relatos, só tem o que ficou de história. A gente vai chegando agora, você vai ver com seus próprios olhos, aqui na nossa tela, como é que está hoje o mausoléu e a Cruz da Justa. Vamos lá! A gente vai chegando aqui. A gente vai chegando. E é muito mato, é por isso que tá tão difícil chegar aqui à devoção. Pronto, daqui vai dar pra ver. Mas eu vou pedir meu câmera que não mostre ainda. Não mostre, vem pra cá, vem pra cá. Não mostre ainda pra gente fazer aqui um suspense, porque a gente percebe, né, Petinho? Olhando daqui de longe, a gente vê até que tá bem degradado, até por conta do tempo, né? Agora, diga se não tem aqui uma energia diferente, Petinho. Com certeza, com certeza. A gente vê aqui as cruzes, né? Isso, Aquela cruz que você falou. Tem outras lá do outro lado. Das vezes, para cá, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, eu sempre vinha aqui, vinha rezar o terço, né? Quando o mato não estava muito grande. E outra coisa, porque a gente está aqui assim meio abafado, mas como você tem esse, já muda, né? Já muda. Né? A gente já sente uma energia muito boa, de paz, de tranquilidade, né? Saber que ali teve uma alma temente a Deus, né? Que levou muitas pessoas à reflexão, a serem também, né? Mas aqui eu gostava muito de vir, justamente era tardinha, 4h30, por aí assim, que o sol já estava mais abaixo, né? Você tem uma vista aqui linda, a vista aqui é belíssima, muito, muito, muito bonito, muito mesmo. Quando não se tinha, né? Quando não se tinha esses arvoredos por cima. Perfeitamente. Eu gosto muito de observar, né? Eu até buscava, quando eu estava lá em cima, buscava tirar uma foto lá de cima dela, né? Fazer uma alusão, mas não tem como, olha, tá tudo coberto, né? Como a gente, aí o menino vai mostrar agora, né? E vocês foram os heróis de encontrar isso aqui, viu? Porque desbravar a história, né? Desbravar a história. Não deixar que ela morra diante dos matos. Vamos mostrar pra você, você vai ver com a gente, na nossa tela, a Cruz da Justa. Vamos revelar. Você vai percebendo que é o chamado mausoléu, né? Aquela é a famosa cruz. Em 1958. Essa aqui é
a chamada Cruz da Justa. Maria Justa, não dá para ler esse nome aqui. False. Não sei, não dá para ler. E aqui tem, não dá para ver também, mas aqui tem de 1958, né? O Petinho nos contou a história de 1777, e aqui diz 1958, que é quando se data desta cruz, né? Essa foi a cruz que foi construída, e aqui com certeza são relatos de milagres, de graças alcançadas pela intercessão dela. Aqui com certeza, Petinha, talvez seja um túmulo também de alguma criança, de alguém que foi colocado aqui. Vinícius, eu creio que é a lajota, né? Porque na época eu me recordo, porque quando eu fiz as minhas pesquisas, eu comecei mais ou menos em 2000, 2001, né? E não era assim. Então aqui foi refeito. Ela foi refeita. Ela não era, ela era baixa, tá certo? Ela era baixa, ela não tinha coberta, ela era descoberta, ela não era assim. Até porque você pode perceber que essa madeira aqui está muito bem conservada comparado ao restante, né? Outra coisa também, eu creio que essa cruz aqui, alguém colocou essa data não referente à data que ela foi colocada. Porque quando eu estive aqui, eu posso estar até equivocado, eu vou até olhar no meu livro que eu tirei a foto daqui, mas eu não me recordo dessa cruz aqui. Eu acho que era de madeira que tinha aqui e era mais baixo, a não ser que não era baixo perfeitamente. Não era alto desse jeito. Não era assim, não tinha essa gradezinha aqui. Mas era aberto? Tinha já essa parte dentro? Era aberto, tinha essa parte quadrada aqui, você tá entendendo? Não tinha esse piso aqui ao redor, porque isso aqui ele foi colocado tipo a proteção, a pessoa chegar e tal. E a gente percebe que lá dentro tem local de devoção. Para velas, né? Para as pessoas acenderem velas, né? Porque como você falou, naquela época não tinha a questão do cemitério. Pode até ser que o corpo dela não esteja ali naquele. Vamos abrir aqui para a gente tentar mostrar. A gente vai entrar agora nesse mausoléu que foi construído recente, né? A não ser que alguém tenha feito aqui também algum trabalho de restauração, né? De ter tirado o corpo, porque eu acho muito difícil, porque é muito antigo, né? Eu creio que não tirou, não. Porque é muito antigo, não teria, porque naquela época, quem é que ia mandar fazer um caixão para uma pobre naquela época? Eu creio que muitas pessoas eram enterradas como a pessoa vestia mortalha, né? Na rede, né? Enterrava com rede e tudo. Era esse o transporte, a pessoa estava doente ou que morria para o cemitério, uma vara, os punhos amarrados de um lado do outro, né? E a pessoa dentro da rede, né? Agora, que esse lugar tem uma mística especial, Agora, realmente, Petinho, essas telhas, essa madeira tá muito bem conservada para ser algo que já estava por aqui. Realmente foi algo que foi colocado novo, né? Foi construído, foi reformado, né? Agora, a pergunta que não quer calar, quem, né? Quando eu vim pra cá, sempre eu vinha nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. A gente olha aqui e o mato bem aqui na frente ele tá aberto, né? Pra cá, né? A gente vê uma certa abertura. Eu vou até dar uma olhada de bem dali para a gente se situar, até para facilitar, né? A questão de facilitar, porque tem pessoas que gostam disso também, né? Não, com certeza. A gente está resgatando hoje para que o pessoal possa realmente se inteirar dessa história. Agora, que é impressionante, eu queria mostrar aquela cruz. Mostra para mim aquela cruzinha lá, que com certeza é a cruz onde ao redor também foi colocado a vida de muitos inocentes, né? Muitas crianças até, como bem disse o Petinho, crianças pagãs, né? Então essa é uma história que mexe com o imaginário popular, mas que acima de tudo, né? Ela faz a gente rever a nossa história, né? A história da cidade do Ipu, com a Cruz da Justa. Agora eu vou falar com o Raimundinho, porque foi ele que me trouxe essa história, porque eu não conhecia também. E ele chegou para mim e falou: você tem que ir lá fazer essa matéria e conhecer esse lugar. Raimundinho, como foi que você conheceu essa história aqui da Cruz da Justa? Quando eu era menino, a minha mãe falava muito dessa história da Justa. Ela chegou para mim e disse assim: eu queria saber onde era a Cruz da Justa. Aí disse assim: que cruz é essa, mãe? Ela disse assim: não, era uma cruz que a minha mãe, né, que é a minha avó, e outras do sertão, elas vinham lá do Bom Jesus
para pagar promessa. Vinham pra cá. Aí ela contava a história que a Justa, ela foi morta e judiada pelo companheiro. E aí, ao passar do tempo, quando eu já tava um pouco já andando dentro do mato, a gente já tá mais adulto, eu vim atrás dessa dita cruz, né? Quando eu cheguei aqui a primeira vez, como falou nosso amigo Petinha, também era uma casinha antiga, taipa. Aí eu vi aqui, tinha cruzinha ao redor e marquei. Aí cheguei lá, contei pra minha mãe, né? Outra vez eu retornei recentemente, já não era mais essa casa, a casa de taipa, e sim essa é de lajota. Inclusive tinha outras cruzinhas ali, aquela ali é uma remanescente, mas tem mais cruz, é porque o mato foi Porque o acabando. mato tá comendo até por cima, né? Tinha muitas. Então eu encaro aqui como um pequeno cemitério. E eu tenho no meu pensamento, apesar das 3 versões do nosso amigo Petinha, eu fico com a do meio e eu acredito que ela esteja enterrada aqui. Você acha que o corpo dela tá colocado aqui? Eu acredito porque também existe casos do antigo Ipu, que eu já estudei muito sobre o antigo Ipu, nem todos, digamos, os padres da cidade aceitavam ser enterrados no cemitério, por causa de algum problema religioso. Então eu acredito que eles, sei lá, talvez deixou ela ser enterrada aqui. Você acredita que pelo que aconteceu com ela, talvez pelo estado de vida dela, o padre não permitiu colocar no cemitério e aí enterraram ela nesse local? Exatamente, porque assim, os padres eles são rígidos, né? De acordo com o que eles acreditam. Então eu acredito que ela está enterrada aqui. E aí fizeram este pequeno cemitério. Eles não iam botar uma cruz à toa, como fosse a entrar um cruzeiro de um cemitério. As pessoas não iriam enterrar os anjinhos aqui. E é por isso que eu sempre respeitei isso, que é um lugar onde tem uma memória enterrada. Existem túmulos que as pessoas violam, né? Fazem barbaridade, eu acho isso uma falta de respeito. E aí aqui tá, as tradições antigas vão se acabando, porque muitos do pessoal jovem hoje em dia não ligam mais para essas coisas. Agora, você acha que se aqui tivesse um acesso melhor, fosse mais bem cuidado e preservado, o pessoal continuaria com a devoção aqui? Eu acredito aquelas pessoas que têm fé. Esse mistério é para resgatar a nossa história, esse mistério é para resgatar a nossa cultura e para deixar viva essas histórias que fazem parte da história da cidade do Ipu. A Cruz da Justa, aqui Vinícius Braga, da cidade do Ipu, para o mundo todo.